Olá, pessoal. Tudo jóia com vocês? Comigo tudo bem também. Estamos de volta para a nossa aula de número 12. Não sei se vocês já perceberam, mas eu nomeio as aulas, venho numerando agora. Nos vídeos eu fazia isso no YouTube. E estou fazendo no Moodle também para facilitar a gente referenciar quando precisar, né? Então é a nossa aula número 12, a aula referente ao módulo 3 do quarto ciclo da ER. Tá ficando meio complicado isso, né? Mas, enfim, é a nossa segunda aula desse ciclo atual. Nas duas últimas aulas, a gente veio tratando da orientação a objeto. É um assunto que vocês já conheciam. A gente só fez uma revisão rápida e falou das particularidades ou como aplicar a orientação a objeto no PHP. Acredito que muita coisa voltou à cabeça de vocês, do que vocês já conheciam do Java, bem como as dúvidas, né? Eu passei uma atividade que vocês devem entregar até o final dessa semana. Pediram para adiar, sem problema. Do qual não chega a ser uma aplicação, mas só uma modelagem de algumas classes em orientação a objeto, representando uma... Eu não sei qual, uma locadora, não é locadora é coisa de velho, né? Que locava filme. Mas, enfim, um provedor de filmes e séries, stream. Acho que seria isso um bom termo. Recebi bastante dúvida, aí inclusive também nas duas últimas aulas de atendimento a gente fez um exemplo muito parecido, né, de uma biblioteca, podia ser também uma biblioteca online, né, se aplicaria o caso também. Então quem ainda tem dúvida, toda a aula agora, essa de atendimento eu vou gravar, eu não vinha gravando porque, né, as dúvidas eram aleatórias, mas enfim eu vou começar a gravar e também já estou colocando no Moodle. Então, para quem tem dúvida, procura lá, ou, claro, me procura através do e-mail. Aí hoje a gente vai dar sequência nisso. Não é como eu falei, orientação a objeto, a ideia não é retomar os conceitos e ficar trabalhando em cima da orientação a objeto, não. É porque a gente precisa dela. Né? Apesar de parecer um pouco difícil às vezes, a ideia dela é facilitar as coisas e organizar nossos sistemas. E o tema que a gente entra hoje, que é PHP com banco de dados, a gente necessariamente precisa saber orientação a objeto. Ah, mas quanto, professor, precisa saber da orientação a objeto? No caso do banco aqui, de banco, o básico, que é o quê? Encontrar as classes que você vai utilizar, criar os seus objetos, passar parâmetros via construtor e saber chamar os métodos e pegar os seus retornos. Né? O banco de dados, vocês também já têm contato, acho que tiveram ano passado. Vocês entendem o conceito do banco de dados, que é o quê? Persistir dados, gravar dados. Por exemplo, vocês, para quem já fez ou tantas outras atividades, né? Mas vamos estar mais fresca na cabeça, seja da biblioteca ou a do NetFC. O que acontece? Vamos falar do NetFC. Para simular um Netflix nosso, que possui filmes, séries e associados. Quando você acessa o Netflix, existe uma base de dados com todos os filmes. Né? Quando você abre o Netflix, no notebook, no celular ou na TV, ele já carrega uma lista de filmes e sugestão, senão você busca o que você quer, ou uma lista que você salvou, tanto de séries quanto filmes. E para entrar nisso, você tem um login, um usuário e uma senha, e tudo isso está armazenado no banco de dados. Nesses que vocês estão fazendo, que ainda não tem banco, o que acontece? Vocês estão simulando ali um cadastro, da mesma forma que eu fiz com a biblioteca, que ao invés de jogar num banco, a gente simula através de um array, né, para dizer que tem vários. Se a gente colocasse só uma variável simples, só ia gravar um filme, uma série e um associado. Sem graça. Tá, vamos deixar um pouco mais interessante. Então guarda num vetor, que aí fica um negócio infinito ou limitado à memória. Ou seja, dá para colocar bastante filme e bastante seriado. E vários associados também. Então, o vetor é uma forma que a gente simulou de banco de dados ou de persistência de dados, mas que fica na memória. Quando você encerra o programa, apaga tudo, limpa tudo. Quando você executa, tem que cadastrar tudo de novo.
Então, bem sem graça, nada próximo do real. Então, a ideia do banco de dados, independente de sistemas de banco de dados que vocês já ouviram falar, de MySQL, Postgres, Oracle, enfim, tantos outros, mas esses os mais famosos, não interessa qual é. Interessa que é uma forma de você armazenar o banco, os seus dados, seja da forma mais simples possível, num arquivo texto, ou num sistema, no banco mais complexo, que seja da Microsoft ou da Oracle. Tá? Então, a ideia de se trabalhar com banco de dados é isso, porque no final das contas, o que interessa nos sistemas são os dados, né? Não te interessa o sistema da Netflix, interessa os dados que estão lá dentro. São os filmes, as séries e o seu cadastro. Não interessa uma interface de um sistema qualquer, de um Facebook. Interessa os dados, as postagens, os seus contatos, seus amigos. Então, um sistema ele praticamente inexiste sem um banco de dados. Pois bem, dada a motivação, se é que precisava, que eu acho que para vocês já está bem clara a importância do banco de dados, agora a gente precisa falar dele como manipular com PHP. Também imagino, e estou certo disso, né? Eu sempre falo isso, é ruim quando a gente não tem esse contato para ter o retorno imediato. Mas algumas coisas a gente consegue deduzir que sim, vocês já trabalharam com banco de dados em uma linguagem de programação que foi o Java. No Java vocês possuem uma biblioteca chamada de JDBC, ou Java Database Connection, ou conexão a banco de dados com Java, na qual ele facilitava a conexão e manipulação dos dados em qualquer banco. Manipulação, consulta, inserção, remoção, atualização, criação de tabela, tudo isso. E a mudança entre bancos, se era MySQL, se era Oracle, se era no arquivo texto, isso mudava muito pouco, né? Uma URL de conexão, usuário e senha e um driver. Então, era bastante simples. No PHP, isso é tão simples quanto, ou eu diria que talvez mais simples ainda. No Java tinha que baixar driver, não sei se vocês lembram disso. Às vezes tinha uns passos a mais, que eram simples, mas no PHP eles conseguiram simplificar um pouco mais. O que no Java vocês conheceram como JDBC, no PHP é conhecido como PDO. Como vocês estão vendo aqui na tela, esse aqui é o site do PHP oficial. De vez em quando eu falo dele, ou talvez devesse falar mais. Esse pedaço aqui está em inglês, ele não tem tradução, mas principalmente as funções, não é para ficar aparecendo essa foto aqui. As funções que mais interessam, a maioria está em português. É um site que sempre vale a pena visitar, tá? Então, esse aqui é a página que fala sobre o PDO, que significa o quê? PHP Data Objects. Então, objetos de dados PHP. Então, aí já fica claro que trabalhar com banco de dados no PHP requer trabalhar com objetos. E daí a necessidade da gente, sim, ter os conceitos revividos da orientação a objeto. Não só por isso, né? Mas já reforçando que naquele momento a gente precisava retomar com a orientação a objeto. E o que é o PDO? O PDO, né, vamos só simplesmente chamar de PDO, já ficamos íntimos. Ele é um módulo do PHP, que ele é montado em cima de orientação a objeto, e o objetivo é prover uma padronização da forma com que o PHP se comunica com o banco de dados relacional. Esse PDO, o PHP está na sua versão 7, ele surgiu na versão 5, como está aqui embaixo, então já tem uma certidade, mas não é algo que nasceu com o PHP, ele foi desenvolvido depois e organizou e facilitou bastante as coisas. Antes era fácil, mas era bagunçado, agora a coisa está organizada. Mas, em resumo, o papel do PDO é exatamente igual ao do JDBC. É criar uma interface entre a linguagem, entre o programa de vocês e o banco de dados, de forma que seja facilitado as operações necessárias com o banco de dados, que é o quê? Primeiro uma conexão e depois a manipulação dos dados, né? A inserção, a consulta, atualização, remoção, criação de tabelas, etc. Então a ideia dessa biblioteca, né, é um módulo, mas é uma biblioteca, um conjunto de classes com seus métodos, é facilitar
a nossa vida no acesso ao banco de dados. E, de fato, ele facilita não só para trabalhar diretamente com o banco de dados, né, tudo se resume, eu quero consultar, é uma classe, um método, quero inserir uma classe, um método, como também para fazer a migração, né? Nenhum sistema ele é feito para ser trabalhado eternamente com o mesmo banco de dados. Eu já vivi isso, né, na prática, trabalhando em empresas, que um dia estava com um banco, com MySQL, outro dia muda para Postgres, ou um dia você tinha um contrato com o Oracle, esse contrato é rescindido, a empresa não tem mais dinheiro, tem que migrar para um gratuito, como o MySQL ou Postgres. Então, a linguagem ela tem que estar pronta para isso, porque o sistema ele é construído para ter longa vida, mas não que ele precise ficar amarrado a um banco toda essa vida. Então, essas linguagens e essas bibliotecas têm esse papel importante de facilitar essa transição entre diferentes bancos de dados. Aí aqui, bem, essa página principal, ela fala, né, essa introdução sobre o PDO. Se eu volto aqui no PDO, tem toda a documentação sobre ele, né, as principais classes, etc. Mas eu vou voltar aqui, e aqui ele mostra o Database Specific PDO Driver, os drivers do PDO para cada banco de dados específico. Né, dá para citar não só do PHP, mas como essas grandes linguagens, que eles se conectam com praticamente qualquer banco de dados comercial conhecido. Né? Não vai conectar com aquele banco de dados que foi desenvolvido numa garagem lá no Alasca. Mas os mais conhecidos, sim. Né? E aqui, certamente, vocês já ouviram falar do Oracle, do SQL Server, que é da Microsoft, o MySQL, que é um dos mais conhecidos, IBM, os maiores do mundo, Firebird, muito conhecido também, o Postgres também. Só que todos esses sistemas aqui, esses bancos de dados, requer a instalação de um sistema gerenciador do banco de dados, que você também já ouviram falar, os SGBDs, né? O banco de dados ele também é um programa que administra dados. E aí SGBD é Sistema Gerenciador do Banco de Dados. Então, para eu ter um banco de dados em casa, no meu computador, eu preciso instalar um programa que é SGBD. Então, eu não quero complicar as coisas já de início, então a gente não vai instalar nenhum desses. Quando a gente for instalar, que talvez seja na próxima aula ou na seguinte, vai ser uma SQL, né? Quem gosta de se aventurar e quiser ir brincando, né, vai baixando uma SQL, vai testando, enfim, fique à vontade, mas a gente vai chegar nesse momento, vou gravar vídeo com passo a passo, vou fazer aula de atendimento para quem teve problema na instalação. Então esse momento vai chegar. Mas como eu quero me concentrar agora só no PHP, a gente vai esquecer a instalação de banco de dados. E vai fazer como, professor? Né, na memória de novo, para se perder? Não. A gente vai fazer numa coisa que não sei se dá para chamar de banco de dados, ou sim, dá para chamar porque ele tem tabelas, porque a gente insere consulta, só não é algo profissional, né, para ser usado no mercado. Que é esse aqui, SQLite. SQLite. Né, Lite já vem do inglês 11, então é algo simples realmente para teste, para estudo, e que as linguagens têm suporte a N. Então, para início, para a gente não precisar instalar nada, fica mais fácil a gente trabalhar com SQLite. A gente clica. Tá? Não vou ficar lendo documentação, não é necessário, a gente vai direto ao ponto do que a gente precisa, que é o que? Como se conectar ao SQLite, e como fazer a manipulação dos dados que eu já tanto falei, criação de tabelas, inserções e consultas. O primeiro ponto que a gente vai precisar chegar é como se conectar, né? Vou mostrar, mas quem quiser tá aqui no site também. Então, provavelmente, né, nem todos se lembram como é que se conectava no Java, mas existia uma URL, até porque um banco de dados ele é um serviço que está rodando num servidor, num computador que tem seu endereço e tem uma URL, da mesma forma que eu tenho uma URL para chegar nesse site. Então, como o SQLite é algo simples, ele não vai estar rodando no servidor. Ele vai estar rodando no meu computador e é um arquivo. Então, a URL para acessar um banco SQLite, ela é muito simples. Deixa eu aumentar aqui, talvez a fonte esteja pequena. É o quê? A URL é SQLite, que é o nome do banco, 2 pontos, e a localização do arquivo. Aqui ele passou um caminho absoluto, como
é recomendado, aqui um outro, e aí você dá qualquer nome do arquivo, com qualquer extensão. Então isso aqui é bem flexível. O importante é ter o SQLite, 2 pontos, e depois o nome do arquivo. E está feita a conexão. E mais fácil ainda, se esse arquivo não existir, ou seja, for a primeira conexão, ele cria o arquivo. Então a gente já vai fazer esse teste, só que exige uma única configuração, né? Para dizer que a gente não vai fazer nada para ele funcionar. E eu até acho que o PHP poderia trazer pronto, não sei por que não faz. Vocês vão fazer o seguinte, lá no sistema de arquivo de vocês, onde vocês instalaram o PHP, uns foram aqui dentro de arquivo de programa, muitos que pediram minha ajuda eu recomendei deixar no raiz do C, uns instalaram na área de trabalho, enfim, vocês têm que localizar o PHP, e eu acho que vocês localizaram porque quando foi instalado o PHP, lembra que tinha que alterar o path para ele funcionar aqui no CMD, né? Para funcionar aqui, vocês tiveram que ir achar o caminho dele e atualizar o path. Então vocês sabem onde é que está. Então entra aqui, vocês vão procurar um arquivo php.ini, né? Para muitos, geralmente o Windows oculta as extensões. Eu não sou muito do Windows, né? Eu tive que vir aqui gravar para vocês. Ele tem uma opção de mostrar, exibir. Aqui, extensões, o meu está marcado. Né? Ele vai estar provavelmente abaixo do exe. Esses dois aqui é porque eu alterei. Eu já tinha feito o teste, claro. Mas se você colocar aqui, exibir extensões de nome de arquivo, ele vai achar aqui o PHP ini, que é o arquivo de configuração do PHP. Tá? Se ele tiver um desses dois aqui, origem, production, cria uma cópia e altera, deixa só o PHP ini. E quem não conseguir, me manda e-mail, que eu ajudo. É um arquivo de texto. Aí vocês vão dar um Ctrl F para procurar SQLite. Eu acho que é a única linha. Não, tem SQLite 3. Ó, já fazendo bobeira. Vou voltar no início. SQLite. Tá, primeiro que ele encontrar, que é essa linha aqui, Extensions SQLite. E é justamente os suportes que o PHP dá a determinados bancos. Veja que tem do Firebird, do MySQL, do DBC, do Postgres. Então o que a gente quer é o SQLite. Então vem aqui e tira esse ponto e vírgula. O ponto e vírgula nesse arquivo de configuração é como se tivesse comentado. Então a gente está descomentando ele para ele funcionar. Então apagou o ponto e vírgula no extensions igual a pd underline SQLite, salva, fecha e nunca mais vai precisar configurar nada. Teoricamente, o nosso PHP está configurado para funcionar com o SQLite. A fim de evitar vídeos grandes, eu vou encerrar esse vídeo aqui, que é essa introdução teórica, e no próximo a gente faz a conexão. Até já!